É até batido falar que todo dia acorda o malandro e o otário, e você já sabe, o assunto do vídeo hoje é meio que para criticar o torcedor do Bengals. Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui, abrindo uma semana especial, semana de draft, mas que eu tive que mudar todos os meus planos, porque na noite do sábado o Cincinnati Bengals simplesmente resolveu mandar a escolha de número 10 para pegar o Dexter Lawrence, jogador que pertencia à equipe dos Giants. Agora os Giants têm duas escolhas no top 10 do draft. Então vamos comentar esse assunto, trazer outras notícias. Daqui a pouquinho eu explico mais. Deixe o seu like, o seu hype, seu comentário. A sua opinião é sempre muito bem-vinda, muito importante aqui para o Toque Passa. Se inscreva no canal, compartilhe. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado. Seja um apoiador, tem vantagem. Ia rolar o bate-papo nessa segunda-feira, mas é emenda de feriado, né? Então fica para a próxima segunda-feira. A gente faz um pós-draft. Então, vamos nessa. Roda a vinheta. Vamos lá, então, vou começar pedindo aquela moral para o Gol, tá? Aqui embaixo na descrição tem o link lá, o canal do YouTube. Hoje tem podcast, veja lá o meu sofrimento. E nossa parceira, a Invictus, ó, especial, tá? Cupom Toque Passa, 10% de desconto, QR Code aqui na tela. Aqui embaixo na descrição também tem o link direitinho, vá lá, confira. Toda a linha da Invictus, 10% de desconto com o cupom do Toque Passa. Vamos lá então, porque nós temos que falar de alguns assuntos. Vou começar a passar por umas notícias, mas deixa eu avisar só que é o seguinte, eu ia fazer a videochamada hoje, né, nessa segunda-feira, com o Amigo Ligado Plus, mas a emenda de feriado, então eu preferi deixar para fazer um pós-draft. Qual que vai ser a programação? A minha ideia hoje era vir com um mock draft, mas tive que mudar tudo, estava prontinho o meu mock já, tive que mudar a ideia. Vem o mock na quarta-feira pela manhã. Terça-feira é feriado, então é aquela coisa. Quarta-feira pela manhã entra o mock, quarta-feira à noite a gente faz um bate-papo. Legal, né? Fica bom. A gente conversa aí sobre o draft, faz aquela última passada nas notícias, aquele último burburinho. Na quinta-feira vai ter live do Toque Passa pra gente acompanhar juntos, então, o NFL Draft 2026. Então agora sim, vamos lá passar pelas notícias, começando com... Vou chamar de... Até engasguei aqui, mas vai ficar, porque eu tô com preguiça pra editar. Domingão, tô gravando na noite do domingo aqui, mas, ó, livramento aqui pro Arizona Cardinals. Essa sensação que o Ivo tem, né? Porque o Jacob Brissett não apareceu nesse começo de trabalhos de off-season, né? Trabalhos de fora da temporada da equipe do Arizona Cardinals. O que acontece aqui? O time começou os trabalhos e ele tá querendo um novo acordo, tá? Então, foi titular em 12 jogos dos Cardinals na temporada passada, com a lesão do Kyle Murray. Ele quer uma extensão, tá? Então, a base salarial que ele tem para ganhar nesse ano de 2026 é de 4,88 milhões, só que só 1,5 milhão é garantido. Então aí ele quer ganhar, tem aí 510 mil de estar no elenco, 50 mil em workout, 2 milhões em incentivos. E, bom, os Cardinals têm lá também o Gardner Minshew, assinaram um contrato de 5,14 milhões. O Jacob Brissett falou assim, cara, eu entreguei alguma coisa aqui no passado, eu acho que eu vou ser titular, eu quero ganhar um contrato. É um quarterback point, mas assim, numa boa, é trocar mesmo de forma exagerada, porque se eu sou os caras, eu falo assim, cara, não vai rolar. É isso, então se não quiser, não aparece e tudo bem. Eu vou atrás de alguém, porque, convenhamos, não é o Jacob Brissett que vai fazer o seu time ganhar mais partidas do que ganharia esse ano. Então, eu queria ter a autoestima de um Jacob Brissett, entendo o cara querer, mas não aparecer ainda é trabalhos voluntários, ainda não é obrigatório, mas meter essa, né? Achei um pouquinho exagerado. Boa notícia aqui, ó. Os Texans fazendo um bom negócio, segurando o Will Anderson, contrato de 3 anos, uma extensão contratual de 3 anos, 150 milhões de dólares, uma média de 50 milhões de dólares por temporada, é o mais bem pago não quarterback da NFL, tá? Então aqui o acordo tem ainda 134 milhões em dinheiro garantido, tá? E aí passa aqui o Micah Parsons, que foi lá pros Packers, ganhou um contrato de 4 anos, 188 milhões, sendo 120 milhões garantidos, e os Texans que vão ter aqui a opção de 5º ano do contrato dele,
né, ativaram essa opção, então ano que vem ele ainda joga no contrato, esses 3 anos que vão entrar é a partir de 2028, vai ficar um bom tempo lá na equipe. É um cara que é sensacional, é um jogador muito bom mesmo, 3 anos, né, teve 12 sacks, 20 tackles para perdas de jardas na última temporada, baita no jogador, um contrato que para mim é completamente válido porque é um dos pilares da sua defesa, né? Um dos pilares do seu time. O time dos Texans hoje, por mais que tenha lá o CJ Stroud, mas o Stroud caiu de qualidade. Hoje você confia muito mais na defesa, chega em algum lugar por conta da defesa e não por conta do ataque. Então, vai lá e paga o cara que merece esse valor. Então, se tem alguém aí recebendo dinheiro e merece, é o nosso queridíssimo Will Anderson, All Pro. Cara, baita jogador mesmo. Golaço, golaço. E bom também pro Will Anderson, que tá com os bolsos cheios aí, né? Tá tranquilão aqui, com a vida dele, tá bem garantida, 134 milhões garantidos, é uma boa de uma grana. Mas aí na noite do sábado rolou a bomba, né? Nós tivemos aqui então os Giants trocando o Dexter Lawrence para os Bengals em troca da pick número 10. Acabou, não tem outros termos, não tem outra coisa, é isso aqui, tá? Pick número 10, Dexter Lawrence, acabou. Aí o pessoal começou na piada. Olha, será que alguém pode dar um chute na perna do Lawrence para ver se ele não passa no exame médico e tira alguma coisa? Porque, cara, deixa eu colocar a tela só para mim, vai. Assim, é meio que você atestar, assinar algum desses atestados, ou de que você é extremamente incompetente e que você tem certeza que você não é capaz de promover nenhum jogador, não é desenvolver nenhum jogador no draft. A gente tá falando de uma pick 9, né, top 10, tá? É a 10ª pick do draft. É um draft que tem bons jogadores de defesa. Os Bengals precisam em vários níveis, você tem bons edges, você pode... Pô, tô vendo aqui vários... no meu mock, acho que ele tava pegando o Mansour Delaney, né, o cornerback lá de LSU. Excelente jogador, você precisa de secundária. Você pode buscar na segunda rodada, você tem uma pick... vai lá e pega alguém que seja um pass rusher, faz um movimento, mas não, você simplesmente manda essa escolha. Ele fala assim, cara, eu sou incompetente aqui, eu vou pegar alguém, eu vou pegar aqui, eu vou pegar o Shamar Stewart de novo, né? Eu peguei o ano passado e o cara foi uma porcaria, eu não sei desenvolver ninguém, então, ó, toma aí, me dá esse jogador que está pronto. E a gente tá falando de um nose tackle que é muito bom jogador. É um cara excelente. Eu vou elogiar aqui o Dexter Lawrence, né? Um jogador que os Giants queriam que estivesse em seu elenco, mas chegou no impasse. Questão contratual dele, porque ele tinha mais 2 anos de contrato, mas o contrato não tinha mais nada garantido, estava negociando, chegaram a um impasse, e aí, bom, a solução foi essa troca, que para mim é um golaço da equipe do New York Giants, né? Porque, pô, agora você tem a pick número 5 e a pick número 10. Complicou meu mock, porque vai dar um agitinho a mais. Você tem um time, sexta-feira eu fiz os times que não estavam na primeira rodada. Tira os Bengals da primeira rodada, e agora você tem equipes que têm 2 picks nesse primeiro round, que são equipes bem interessantes, cara. Os Cowboys podem fazer um estrago, os Chiefs têm 2 escolhas, agora também a equipe do New York Giants, e pode fazer um belíssimo estrago. Então eu acho que do ponto de vista da equipe dos Giants, ó, a mais, tá? Uma nota que, pô, tudo bem, eu queria ter um jogador como esse, mas pick 5, pick 10, eu consigo resolver o problema aqui sem dúvida, tá? Eu vou lá e consigo 2 excelentes jogadores. Pros Bengals, do ponto de vista, não confio no meu time, sei que ele é incapaz de desenvolver alguém, ok, vai pegar um jogador que tem bons números, mas é um jogador que está indo para o seu segundo contrato, aí no meio do seu segundo contrato, que tem 28 anos, vai fazer 29 anos durante a temporada, ou seja, não é nenhum garoto, e a gente está falando de um nose tackle, ele não é um edge rusher, ele não é um jogador que, por excelência, por definição, vai conseguir
sacks todos os momentos, né? Um jogador tão disruptivo, porque geralmente o nose tackle ele encara a marcação dupla, e isso aconteceu várias e várias vezes com o Dexter Lawrence. Os números dele de pressão, o percentual nas temporadas anteriores, não na última temporada, e esse é um ponto também que a gente tem que comparar, é que é o seguinte, nos outros anos, bons números de pressão, ele conseguia chegar lá num percentual que era parecido com edge rushers, né? E aí, pô, encara cobertura dupla, consegue chegar. Mas mesmo os números dele de sacks há 2 temporadas, que foi a temporada que ele mais teve, foram 9 sacks, são um pouco inflacionados, né? Analisar simplesmente pelo número, você acaba caindo num erro. Você tem que olhar qual que foi a situação desses sacks. Até separei aqui os jogos dele, deixa eu voltar aqui para a tela, vamos colocar aqui, ó. Essa aqui foi a temporada, então, 2024, que ele teve os sacks, né? Você percebe aqui, ó, que ele teve um sack contra os Vikings, 2 contra o Cleveland Browns, um time que tem problemaços, né? Lá em 2024, uma temporada horrível. 3 contra o Seattle Seahawks, 2 contra os Eagles, 1 contra os Bengals. Ele, metade final aqui da temporada, não conseguiu nada, teve 9 sacks. E muitos desses sacks foram meio que naquela situação de clean-up, né? Aquela situação em que a pressão chegou por todos os lados, o cara tá meio que... E aí ele chega e bota a mãozinha e derruba junto. Opa, sack meu. Então, ele tem mérito, ele tem qualidade, ele é um bom jogador sim, mas não é um cara que, pra mim, valha uma escolha de número 10, considerando a situação salarial do Cincinnati Bengals, considerando a situação de idade do jogador, um cara que vem na temporada passada com uma lesão, né, e que teve meio sack apenas. Ah, tudo bem, a equipe dos Giants que tava lá com vários problemas e tinha... Sim, mas o desempenho dele não foi tão bom assim, né? E aí o que os Bengals fizeram ainda? Deram aqui a extensão, um contrato de 1 ano, né, uma extensão de 28 milhões, que é basicamente dar um dinheiro a mais, né, para esse jogador, porque como eu disse, os jogadores, o valor que ele tinha lá não era nada garantido no contrato, então deu 28 milhões numa extensão, bota mais 1 aninho de contrato no Dexter Lawrence, muito provavelmente no ano que vem vai ter que negociar mais e mais e vai ter que resolver. Então, assim, né, ó, você pega lá os números, muito bom, pressão 135 do Chris Jones, Dexter Lawrence 123, o Zach Allen 117, Kyren Williams 115, né, nos últimos 4 anos, mas a gente não tá falando do ano passado especificamente. Então, é um time que eu não consigo entender. Quando eu olho o Cincinnati Bengals, eu não vou falar para você que eu não consigo entender o quanto sofre o torcedor do Cincinnati Bengals, porque eu consigo muito bem entender, né? Tem um time maldito que tá aqui, que me faz sofrer. Basicamente todos os meus times têm me feito sofrer ultimamente, né? Os Patriots foram a exceção. Ah, tá, o Corinthians ganhou os títulos aqui, mas no geral já volta ao normal ali. Então o torcedor dos Bengals, a situação, o papo do malandro e o otário é muito tranquilo. Eu vi vários comentários da galera falando, gente, encontrou já, fica tranquilo, né? Não dá. Eu acho que o Cincinnati Bengals cometeu um grande erro. Claro que, pô, sei lá, começa a temporada, Dexter Lawrence tá um monstrão, vai pra cima, arrebenta com todo mundo, pô, ficou barato, né? Ah, mas eles podiam ter pego um Ruben Ben, poderia ter sobrado para eles, poderia ter sobrado algum jogador muito interessante aqui, um Kendrick Falk lá de Auburn, algum edge, né? Com essa pick número 10. A gente vai ver como é que esse cara vai desempenhar. Esse é o ponto que os Bengals compram. Essa é a dúvida, essa é a questão que os Bengals compram neste momento para eles. Então, as 9 primeiras picks do draft, a gente vai olhar sem problema nenhum. Pô, realmente, ó, sobrou pouca gente ali. Mas qualquer jogador que sair da 10 em diante, até os Bengals poderem fazer a escolha deles, a gente vai falar assim, se esse cara for bem na temporada, vai falar, ó, tá aí, né? Ah, mas eles não sabem desenvolver. Cara, é seu trabalho. Ah, a gente podia ter draftado errado. Sim, podia. E podia ter draftado certo. Eu espero que vocês estejam trabalhando para acertar. Ou assinando, de fato, o documento lá falando assim, eu sou
extremamente incompetente, eu não sei fazer um draft, que até eu entendo poderia ser feito. Comentei aqui ultimamente como os Falcons, que absurdo ficar imaginando que alguém recebeu o salário ultimamente para trabalhar com os Falcons, falei isso aqui, e eu tenho a mesma sensação com os Bengals. Cara, essa grana aqui, 28 milhões, vou dar pro Dexter Lawrence. Cara, você acabou de perder o Trey Hendrickson, porque você não quis pagar o cara. Pagasse ano passado, então. Se você tá disposto a dar um contrato pro Dexter Lawrence, por que você não deu pro Trey Hendrickson, que vinha de uma temporada em que ele tinha sido líder de sacks? Né? Não encaixa na minha cabeça. Você abre mão de uma galera e até faz sentido. Ok, resolvi investir minha grana no ataque. Né? Eu vou pagar o Higgins, vou pagar o Chase, vou pagar o Burrow, e a defesa eu vou construir no draft. Não dá para construir a defesa com free agents ou com trocas desse tipo. Não tem como. O salary cap aumenta ali, todo mundo vai ganhar mais. Não vai caber todo mundo. Você precisa trabalhar ou um dos setores inteiramente de draft, eu preciso montar minha defesa no draft, ou então você precisa balancear isso aqui dentro do ataque e da defesa, né? Meio a meio no ataque, meio a meio na defesa. Mas você tem 3 astros ganhando muito bem no seu ataque, dinheiro da defesa vai faltar, e aí então você precisa de talento vindo lá. Ficar colocando o jogador como o Dexter Lawrence, cara, pra mim, eu adoraria voltar aqui e falar, pô, queimei minha língua, tá? Mas nesse momento, a minha sensação é de que um dos principais otários sou eu, né? Porque eu saí lá do SoFi Stadium em 2022, né, no Super Bowl, pós-Super Bowl, quando os Bengals perderam para os Rams, e eu gravei lá no gramado, e depois eu falei, eu tinha certeza, né, falei, não, esse time volta para o Super Bowl com o Burrow, esse time vai voltar, mas os Bengals parecem dispostos a fazer tudo o possível, imaginável, para que a gente erre, para que eu esteja errado. Vamos ver se eu vou errar agora, eu duvido muito. Tá? Eu duvido muito. Eu quero saber a opinião de vocês. Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, o seu hype. Torcedor dos Bengals, me diz se você tá confiante, se você tá contente, se você faria essa troca. Torcedor dos Giants, eu acho que tá bem feliz com o que acabou acontecendo. Então, quero saber a opinião de vocês. E vamos lá. Quarta-feira de manhã, eu venho com o meu mock, porque agora eu vou precisar mudar aqui, né? Eu não tinha pick número 10 para os Giants. Acho que os Giants vão se dar bem nesse draft aqui. E na quarta-feira à noite, a gente... Final de tarde, noite, não sei que horário que vai ser ainda, mas a gente bate um papo, porque aí na quinta-feira, live para acompanhar e ver se alguém mais faz uma besteira. Vai ser loucura esse draft, sim. As coisas vão esquentando. Qualquer momento também, se tiver alguma notícia nova, se pintar alguma bomba, porque né, os dias aqui são para isso... a gente volta aqui em situação extraordinária, tá? Edição extraordinária. Valeu, galera. Aquele abraço.